Então, embora essas antigas batalhas tenham tido preliminares cultuais, eram basicamente eventos não cultuais para alguns pesquisadores, tá? Mas a convicção fundamental que subjaz a isso era a atividade de Javé. Por isso, essas batalhas podiam ser chamadas de guerras de Javé, por causa do conceito de guerra santa. Quem estava lutando ali era Javé, beleza? Para muitos pesquisadores, a história da Arca, a chamada família de textos J, e é importante que a gente saiba que o javista, esses textos, a teoria das fontes, quem já ouviu falar nisso, fica tranquilo, porque, ou não, nunca ouviu falar sobre isso, porque hoje já está ultrapassada, a teoria das fontes já não vale mais, tá? Mas aquilo que muitos pesquisadores antigos, ou edições e livros antigos se referem à família dos textos J, né? A história de José, a história da ascensão de Davi, são considerados muito antigos, datados em épocas próximas a Davi e suposto Salomão. Com isso, se afirma a possibilidade de que o desenvolvimento da história da luta de Davi com os filisteus, que introduz nela o conflito entre os irmãos maiores e o menor, e que envolve também as narrativas da arca, né, teria ocorrido ainda no momento em que se discutia a subida de Salomão ao trono, ou, né, como eu e vários outros pesquisadores defendem, poderia ter ocorrido já na monarquia judaíta estabelecida, independente da existência ou não de Salomão, tá bem? E essas histórias, elas vão ser chamadas de história da sucessão de Davi. Nas narrativas que ocorrem em um ambiente de guerra, e agora é isso que, se você esquecer tudo que eu disse aqui, mas lembrar da palavra guerra, você matou a charada, tá? Porque essas narrativas ocorrem em ambientes de guerra. Mais um detalhe chama atenção: não são guerras comuns. Em sua maioria, são guerras caracterizadas como guerras de Javé, guerras marcadas por rituais das chamadas guerras santas, onde mais do que as forças de Israel, quem estava atuando naquelas guerras é Javé, e aqui eu deixo registrados as referências bíblicas para depois você dar uma pausa e anotar e conferir, né? Parece também indicar a hora em que Deus intervém, ou a hora em que se vê a ação e o resultado da ação de Javé. Então, você tem inúmeros textos que vão marcar a guerra, o elemento guerra, a narrativa sobre a guerra com a presença e a ação de Javé. Em 1 Samuel 4, quando os guerreiros de Israel estão atônitos diante dos filisteus, então lá quando a arca chega ao acampamento, a expressão hebraica diz que gritou todo Israel um grito grande, literalmente, né? E do mesmo modo como em 17:20, quando Davi adentrou o acampamento com os guerreiros, saindo para as fileiras, gritavam em guerra. Então a narrativa vai mostrar que a chegada de Davi ali é marcada por uma reviravolta radical no ânimo dos guerreiros, da mesma maneira que a chegada da arca no acampamento ou no campo de batalha vai causar uma reviravolta emocional ali, no ânimo do povo, que eles começam a gritar e se sentir animados ou se fortalecem para a batalha com a presença de Javé ali. Ok? Então veja que as narrativas elas vão fazer com que a arca e Davi se conectem semanticamente por causa do resultado da emoção que ambos causam por onde passam. E em 1 Samuel 5:3, o deus filisteu Dagon é mostrado primeiro em posição de adoração diante da arca, cujo nome antigo parece ter sido Arca de Deus. E no dia seguinte, o verso 4, Dagon amanhece igualmente com o rosto em terra diante da arca, mas dessa vez também com a cabeça e as palmas das mãos cortadas. Então você vai ver dois trechos, né, em Samuel, que vão mostrar a imagem do deus Dagon, o deus filisteu, de rosto em terra, que é uma posição de adoração, ou seja, a imagem é descrita como caiu diante da arca,
E depois, no dia seguinte, quando eles botam ele no lugar, no dia seguinte ele está de novo com o rosto em terra, mas sem a cabeça e as mãos, as palmas das mãos, né, cortadas. Então você vai ver uma narrativa muito simbólica de fazer com que uma divindade, olha a Guerra Santa aqui, é a divindade se prostrando diante de outra divindade. Essa é a descrição da Guerra Santa. Tá? Sem dúvida, a narrativa da arca enfatiza que o Deus de Israel é um Deus vivo, e Dagon, ao contrário, é um Deus vencido, incapaz e morto. A possibilidade da relação é forte, já que as narrativas estão dentro do leque, né, de narrativas, de relatos do conflito com os filisteus, e conforme a análise está demonstrando, existem vários pontos de contato entre essas duas narrativas. Em 1 Samuel 4-6, a arca, Siló e os efraimitas, né? E 23, 1-6, Davi e seu bando com o sacerdote Abiatar, onde também aparecem as palavras fileiras, né? Ambas narrando lutas contra os filisteus em presença de sacerdotes de Silo e de Nobe. O termo não é usado. Então, em 1 Samuel 7, onde Samuel combate os filisteus, esses não são chamados de incircuncisos. E você vai verificar algumas características muito interessantes de termos que aparecem ou não aparecem em determinado momento. E esse termo fileiras é muito importante porque esse termo hebraico, que é o objeto da tese de onde veio essa análise, mostra que o termo fileiras aparece somente em 2 contextos na Bíblia. Ou as fileiras de pães dentro do santuário, ou seja, em ambiente sagrado, ou as fileiras de soldados na batalha, ou prontos para a batalha. Então você vai ver que a guerra, nos textos bíblicos, está diretamente relacionada ao culto. Porque tem elementos, linguísticos, tem palavras que só aparecem nesses 2 contextos.